Então, uma boa noite a todos. Vamos então dar início às nossas atividades da noite. O estudo do livro A Gênese, de Kardec, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Vamos então dar início com a leitura de uma mensagem. Não ponha limites à sua vida. Procure ouvir as notas harmoniosas e sublimes do canto maravilhoso que se evola de natureza. Viva sorridente e alegre, para espantar as preocupações, para aliviar as lutas. Mergulhe sua alma na alma da natureza. Absorva a luz do sol, goze a sua vida, a suavidade da lua, contemple o esplendor das estrelas, aspire o perfume das flores. A vida é bela, apesar das dores e dos contratempos. Então agora vamos fazer nossa prece, vamos nos harmonizarmos. Vamos então rogar a Deus, nosso Pai, a sua permissão para mais uma atividade doutrinária desta noite. Que os nossos familiares, amigos, sob a tutela do nosso patrono espiritual, nosso Pai Francisco, estejam conosco, nos fortalecendo, nos iluminando, e que aqui possamos ser humildes instrumentos para facilitar da melhor forma possível os conteúdos desta obra, que os nossos mentores amigos nos inspirem, para que todos nós tenhamos um bom entendimento. E nesse clima de paz e de harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, que abençoe e ilumine aos vizinhos, ao bairro, a todos que irão participar conosco no Facebook, que possam todos ter vibrações positivas para receberem também as energias. Então assim, Senhor, damos início com as nossas atividades da noite, que assim seja. Que assim seja. Então a gente vai começar do início, no capítulo 3, o título O Bem e o Mal. Então nós vamos estudar a origem do bem e do mal neste capítulo, o instinto e a inteligência, destruição dos deveres dos seres vivos uns pelos outros. Quer começar? Origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que ele procede deve participar desses atributos, uma vez que o que é infinitamente sábio, justo e bom não pode produzir nada que ele seja insensato, mau e injusto. Portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele. Nós comentamos um pouco. Quer comentar? As coisas que acontecem, né, que às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que é injusto, né? Como se fosse uma coisa fosse culpa de Deus, né? Mas na verdade Deus não é injusto, né? Ele é bom. Então tem coisas que acontecem, né? A gente não entende, mas são que a gente tem que passar. E as outras coisas que são ruins não podem vir de Deus, né? E se ele diz que ele é justo e bom, ele não daria nada, ele não daria nenhum fardo que nós não conseguíssemos suportar, né? Isso. E aí então se ele é bom e justo, né, como comentou, ele então, portanto, o mal que observamos não pode ter sua origem nele, né? E ao contrário que muitos comentam que Deus às vezes que Deus é esse, por que aconteceu isso na minha vida, aconteceu uma atrocidade, alguma calamidade, alguma coisa difícil na vida, aí já culpa Deus, né? Que Deus, ou seja, que Deus está castigando, que Deus está punindo.
Ou seja, que é mostrando ainda, muitas pessoas mostram um lado de um Deus que é mau, que pune, né? E aí já nós aqui estudando, a gente já viu bem também nos estudos anteriores, sempre ressaltando, Kardec ressaltando que Deus é bom, né? E se Ele é bom, então Ele não tem maldade, então Ele não tem nada de mal, né? Então se a origem do mal não está nele, aonde está a origem do mal? No livre-arbítrio, né? Nas coisas que nós cometemos. As escolhas que a gente faz da vida, né? A gente pode escolher o caminho da porta larga ou da porta estreita, o caminho a porta larga que conduz à perdição, né? Muitas vezes seguindo os conselhos, as inspirações dos maus, tanto encarnados quanto desencarnados também, né? Não é só os desencarnados. Tem bastante desencarnado. São as influências, né? Que muitas vezes conduzem as pessoas a fazerem atitudes erradas, né? Seguirem por um mau caminho muitas vezes, né? Então vamos para o item 2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer o chame de Arimane ou Satanás, de duas coisas uma: ou esse seria igual a Deus e por consequência tão poderoso e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando incessantemente, cada uma procurando desfazer o que a outra fizesse, contrariando-se mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a conformidade que se observa na organização do universo. No segundo caso, sendo esse ser inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser seu igual. Ele teria tido um começo, se foi criado, só pode ter sido por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, o que seria a negação da bondade infinita. Exatamente, né? Eu estava comentando antes, né? Da questão do livre-arbítrio, né? Antes. E agora de duas forças, né? Porque se ele fala ali que ele criaria um ser para dois seres, né? Se ele fosse de mesma potências rivais, não existiria mais no mundo, né? Se fosse, né? Por exemplo, muitas religiões consideram como se fosse um Deus, só que do mal, e um Deus do bem. Aí haveria um conflito, uma disputa. Exatamente. E aí não haveria harmonia no universo, né? Provavelmente nem existiria o universo, né? Porque eles estariam o tempo todo brigando, né? Se fosse nessa mesma potência, né? Na primeira que ele comenta ali. E no segundo ele fala também como se tivesse um ser subordinado. Aí eu acho que remete também a uma questão de que ele fala que seria um Deus punitivo, né? Então ele comenta ali que seria a negação da bondade infinita, ou seja, ele criaria um subordinado para vir castigar pelas coisas, né? Então ficaria. Eu acho que essa parte ela volta mais quando a gente começou a estudar lá na época de Moisés, que eles usavam. Seria como se tivesse um carrasco, no caso. Exatamente. Simbolicamente que ia punir os erros das pessoas. Né? Cobrar. Tipo aquele que nem mostra nos desenhos, né? Um Satanás com um chifre, com um rabo, com um tridente, ou então daí pode botar um chicote então para chicotear os erros, né? As atitudes. E aí então aqui diz, né? Deus teria assim criado o espírito do mal, né? O que seria a negação da bondade infinita. No final ali. Então se ele tivesse criado um espírito do mal, então estaria contrariando tudo aquilo que a gente está estudando. Nós teríamos então que rasgar isso aqui tudo, então anular todos os estudos aqui, porque então, né? Não ia fazer sentido. Ele criou a maldade. Então se ele já criou o mal, então já né, termina com toda a hipótese, tudo aquilo que a gente vem estudando dele ser bom, né?
Ser bom sem hipótese nenhuma, no caso de mal, né? De ter maldade ou de criar mal, né? Aquela criatura que ela tem o mal, quais são as obras dela? Ela não vai realizar boas obras, né? E aí então e nós, assim, muitos ainda têm, alguns têm mais mal, né? Tem um pouco de bom, ou uns já estão começando a ter mais bondade do que maldade, mas ainda há resquícios de mal, né? Ou seja, então tem o mal em nós, criaturas, ainda, né? Trazendo para as nossas vidas. E aí então essas atitudes que a gente tem ainda voltadas ao mal, que nós vamos criar situações, né? Situações voltadas ao mal ainda, né? Até por causa da nossa ignorância, dos nossos vícios ainda, né? Dos nossos orgulhos, nosso egoísmo, das nossas vaidades, das nossas cupidez, né? Aí entra aquela lei da causa e efeito, né? Vai cometendo algumas coisas, a gente vai fazendo aquela nossa poupança negativa e depois chega uma hora que colhe. Às vezes é até melhor colher aquilo que depois, né? E aqui ainda dá tempo de reparar. Né? Às vezes acontece aqui e agora, né? Que é um convite já para a pessoa já se modificar, né? E aí então, na verdade, então a gente sabendo até aqui que Deus é bondade, é amor, é justiça, ou seja, então nós criaturas é que estamos ainda voltados, ainda, principalmente aqui no nosso planeta de expiações e provas, onde o mal ainda impera, né? Então o mal aqui imperando, e a gente vendo nosso planeta como está, a gente vê realmente que ainda há maldade. Claro que há bondade também misturada junto nesse contexto geral. Também há muita bondade. Mas e o que é mais divulgado hoje que a gente vê na mídia, né? Principalmente o que é divulgado é o mal, né? Infelizmente a gente vê isso. A gente não vê assim divulgações de atitudes do bem, né? Alguém faz alguma atitude boa, vai lá visitar um hospital, um orfanato, vai fazer uma festa, vai brincar com as crianças que estão com câncer. Isso aí ninguém divulga. Dificilmente é divulgado o bem, né? Mas, ou seja, enquanto a gente está aqui, tem muitas pessoas que praticam também o bem. Claro que a gente vê que tem muita maldade e que está na maior parte, né? Ainda está. Então o mal está nas criaturas, né? Por escolherem, como a gente comentou, os seus caminhos, né? E aí entra, como tu disse, entra a questão da lei de causa e efeito, né? Porque tudo aquilo que a gente plantar, o plantio é uma coisa que é obrigatória. Todos vão plantar alguma coisa aqui e agora, né? E a colheita, né? Todos nós vamos colher aquilo que a gente semeou, né? É isso aí, então. Então vamos para o item 3. Segundo uma doutrina, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal, e Deus, para puni-lo, o teria condenado a permanecer eternamente mal, dando-lhe por missão seduzir os homens para induzi-los ao mal. Ora, podendo um único erro custar-lhe os mais cruéis castigos pela eternidade, sem esperança de perdão, haveria aqui mais uma falta de bondade. Seria uma crueldade premeditada, porque para tornar a sedução mais fácil e melhor ocultar a cilada, Satã seria autorizado a se transformar em anjo de luz e simular as próprias obras de Deus até o ponto de se enganar. Aí haveria mais iniquidade e imprevidência da parte de Deus, porque, dando a Satã toda a liberdade para sair do império das trevas e de se entregar aos prazeres mundanos, para eles arrastar os homens, o provocador do mal seria menos punido que as vítimas de suas astúcias, que nelas caem por fraqueza, visto que uma vez dentro do abismo, dele não consegue mais sair. Deus lhe recusa um copo de água
para saciar a sede, e durante toda a eternidade escuta ele e seus anjos os gemidos dessas vítimas sem se deixar comover, enquanto permite a Satã ter todos os prazeres que deseja. Aqui é interessante, te faz lembrar aquele seriadinho velho, né, que é engraçado. Seriadinho que tem essa parada aqui, né, que ele, ou seja, ele vem pra cá pra aproveitar a vida, né, e punir os outros, né. É bem interessante. Então, ou seja, então desse seriado é uma visão que, né, por que fizeram esse seriado? Porque é uma visão que muitos ainda têm, né. Então nada é por acaso que tem essa... Porque muitos têm essa visão equivocada ainda, né, de que Deus então teria dado teria simbolicamente como se fosse esse anjo do mal, né, o Satã, que ele vem aqui para a Terra e ele deixa fazer o que ele quer, que condenar, levar aqueles comparsa dele tudo, né, para junto dele lá. E aí então ficam lá, mostrando que eles ficam tudo lá presos lá, né? E no caso ele que é o guardião, né? E, bom, terminar aqui, depois eu comento. De todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta é sem dúvida a mais irracional e a mais injuriosa para a divindade. Aí ele comenta ali, ver o céu e o inferno, capítulo 9, os demônios. Essa parte ali que ele comenta volta para uma questão que a gente tinha estudado lá, que é da evolução, né? Que a gente não tem como voltar à evolução. Então, se ele fosse um anjo, como é que ele voltaria pro contrário, né? Teria. Aí tudo que ele evoluiu, aí tem aquela tese do anjo caído, né? Que ele evoluiu tanto que ele chegou a querer se comparar com Deus. E aí então seria Deus então puniu ele, né? Aí ele ficou como um anjo caído, que foi pro inferno, então ele ficou como líder lá dos maldosos, né? Querendo se derrubar Deus, né? Que na verdade nunca ninguém vai conseguir derrubar Deus, né? Nem Jesus, porque eles não têm esse poder para isso. E aí entra em contradição, porque alguém para chegar nesse nível de evolução de um anjo, ele já não pode ter nenhum dos aprimoramento milímetro do milímetro do milímetro. E então como é que ele estaria nesse nível e Sim, aí entra aquele estudo que a gente fez da classe espírita, né? Exato. Das classes, então, ou seja, um espírito que se purificou, ele passou por todos os outros degraus, todas as outras classes, a terceira, a segunda ordem, se purificou. A primeira classe que é um espírito purificado, é um anjo, né? Primeira classe. Então ele chegando a essa classe, ou seja, ele se purificou, ele não tem mais maldade. Ele não tem mais os vícios mundanos, né, orgulho, egoísmo, ele não tem mais nada. Ele já cumpre as leis divinas em plenitude. Então jamais tem isso aqui, essa tese de que muitos dizem que o anjo decaiu, né? É isso aí mesmo, é impossível um anjo que se purificou, passou por todos os degraus, chegou até lá, a perfeição relativa ao Pai, e aí daqui a um pouco ele se revolta e decai tudo aquilo que ele, né? É uma coisa... É estranha, né? É como se alguém tivesse lá, doutor, PhD, algum assunto e voltasse lá pra creche. Também, uma boa comparação, né? Não tem... Ele, tudo que ele estudou, ele desaprende tudo, não sabe mais nada, volta lá pro primeira série, né? Então é uma coisa absurda, né? É impossível, é isso aí mesmo. Aqui ele diz assim que uma outra obra interessante, que é um convite para todos nós estudar, quem quiser se aprofundar nessa parte sobre os demônios, né? Intitulado Os Demônios, no capítulo 9, do livro Céu e Inferno, que é a quarta obra da codificação, né? Antes dessa da Gênesis. É um livro fantástico, porque tudo aquelas teses, aqueles atavismos que a gente carrega, muitos de nós carregamos do passado, das igrejas, né? Da Inquisição, de toda essa questão do céu, do inferno, isso aí tudo, esse livro Céu e Inferno já diz o nome, né? Ele quebra todos esses atavismos,
mostrando já esse Deus justo, bom, misericordioso, né? Que não há essa hipótese de anjos caídos, lá explica bem, né? Então é uma obra fantástica também, que muitas poucas pessoas estudam essa obra, né? Que é muito boa também para quem tem dúvida, né? Nessa parte, mas eu queria saber o que é o céu, o que é o inferno. E lá inclusive tem comunicações de espírito, que a gente estava comentando das classes, dá uma olhada lá. Tem as comunicações de várias classes de espírito, que dão comunicação a Kardec, através dos médiuns. Então lá tem espíritos lá, suicida, tem assassino, tem os espíritos medianos, como nós, tem os espíritos felizes, também vem da comunicação, dá relato de como foi a sua desencarnação, é bem interessante. Ele é de desencarne? Esse céu e inferno? Como dizer? É, pós-vida, assim. Ou ele é só sobre as questões de desencarnar ou esse livro? Não, ele explica bem essa questão aqui do céu, do inferno, né, dessas regiões, sobre os demônios, né, explica bem. E aí depois tem uma parte lá que tem essas comunicações. Ou seja, então os espíritos desencarnados, né, vêm e se comunicam aos médiuns, as médiuns que trabalham com Kardec. E aí então ele dá toda a comunicação ali do espírito, né? É um diálogo, né, com eles, né? Ele vai perguntando como é que foi a sua morte, como é que aconteceu, né? Aí conforme a categoria do espírito ele vai dizendo se foi um espírito infeliz, um assassino, suicida, ele foi de sofrimento, né? Está em sofrimento, foi doloroso. Um espírito feliz está bem, né? Então ele é bem importante porque ele mostra assim como seria, né? Através dessas categorias de espírito, como seria um desencarne, né? O que ele passa pra gente, né? E principalmente para nossas vidas, eles dão uns relatos assim, olha o que aconteceu comigo, né? E ele dá relatos assim, muitos deles, olha, eu fiz coisas terríveis, eu fiz isso, hoje eu me arrependo, né? Quero uma nova oportunidade para me recuperar. Então é bem interessante, né? Vamos para o item 4. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. O mal é de várias espécies. Inicialmente é o mal físico e moral. Depois, os males que o homem pode evitar e os que são independentes da sua vontade. Entre estes últimos devem ser incluídos os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são limitadas não pode compreender nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Ele julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses artificiais e de convenções que ele criou para si. E que não se enquadram na ordem da natureza. Eis porque muitas vezes ele acha ser mal e injusto aquilo que considera justo e admirável, se conhecesse a sua causa, o objetivo e o resultado final. Procurando a razão de ser a utilidade de cada coisa, o homem reconhecerá que tudo traz a marca da sabedoria infinita e se inclinará diante dessa sabedoria, mesmo para as coisas que ele não compreende. Eles falam do mal físico e moral, né? As coisas que a gente passa, tanto, já comentou às vezes, a pessoa nasce com alguma deficiência, alguma coisa assim, tem uma dificuldade, né? E o mal moral que é o pior, né? Esse que nós carregamos, não tem nenhuma influência, né? E muitas coisas ali que ele comenta, às vezes a gente não compreende porque exatamente a gente não sabe aquele... A gente sempre comenta, né? O que a gente assinou, né? Se comprometeu para vir, passar, para evoluir, né? Então, às vezes a gente se questiona, né? Injusto, mas a gente não... Com a doutrina a gente consegue ver assim, não. Tem coisas assim que a gente passa porque a gente já cometeu algum mal ou para amenizar o mal que nós
cometemos, né? Eu li uma parte do... Eu vi na internet agora, eu não lembro a fonte, mas eles estavam comentando sobre espíritos, né, que tinham causado bastante mal para a humanidade. E um deles era Hitler. Aí ele estava comentando que Hitler, pelo que ele fez, ele estava recluso lá em Plutão. Que Gandhi tinha se comprometido de ir doutrinando ele para ir evoluindo, né? Eu ouvi falar sobre isso. E aí, e por que disso, né? Às vezes a gente... exatamente aquilo que nós cometemos e aquilo que a gente se compromete a amenizar de acordo com a evolução, né? Então, às vezes vem algum mal físico, por exemplo, que te causou, né? Ou para encurtar esse tempo, né, que nós teríamos para evoluir, porque às vezes a gente passando uma situação diferente, o ponto de vista de algumas coisas muda, né? Então, por exemplo, se alguém tem um familiar que tem alguma deficiência, qualquer que seja, já começa a ver diferente. Algumas atitudes já mudam da pessoa, né? Algumas reflexões morais, né, já mudam. Desde algumas coisas para viver mesmo, né? Locomoção, para outras coisas como sentimentos, né? Da pessoa. Por que ela está nesse sentimento? O que eu posso, né? O quanto que é mais simples a vida deveria ser, né? São questões simples para... Então eu vejo que ele fala dessas questões que físico-moral, né? Que seria de ver que são algumas coisas que a gente assina antes de ver e se compromete, às vezes cumpre, às vezes não. E que por não conhecer bem a doutrina, às vezes a gente se questiona, né? Acho que todo mundo já... Por que eu? Por que Deus está acontecendo isso? Mas às vezes é exatamente o que você me comenta, né? É o que tu se propôs a fazer e o que tá... E aí muitas vezes a gente vem com esse propósito, né? Com tarefas, com missões com M minúsculo, né? É bem preparado, o mundo espiritual não vem por acaso, a doutrina espírita. Mas assim como o Hitler, todos nós podemos falhar, né? Porque ainda mais assim quando é uma pessoa como o Hitler, que ele tem uma inteligência muito grande de persuadir pessoas, né, de influência, tem uma inteligência muito grande na liderança, né, que causou tudo o que causou, porque muitas vezes a gente sabe por que a gente procura sempre fazer um estudo com humildade, fazer um estudo reflexivo, não um estudo intelectivo, né? Porque muitas vezes o intelecto ele leva, muitas vezes é um caminho assim, é muito perigoso e é mais fácil da gente se perder, porque muitas vezes o intelecto, a pessoa começa muitas vezes a se exacerbar, muitas vezes, como diz o ditado, subir para a cabeça e não para refletir, começa a se achar que ele é o bom, né? Então a gente tem muito que aprender nesse campo das virtudes, trabalhar a humildade, para a gente não cair nesses erros, né? Porque a gente, muitos podem, mas Hitler era Hitler, né? Agora ele foi exilado lá para... Aí dizem, né? Comentários, né? A gente não sabe a verdade. Tem outros que comentam que ele foi lá para a Lua, foi para a Lua, mas isso aí são comentários que dão e a gente não tem uma prova concreta, né? E até então, voltando... Só um pouquinho, diz o Chico que Plutão é uma prisão, né? O planeta lá é um exílio mesmo, né? Para esses espíritos rebeldes. Então pode ser acreditando, talvez pode ser que sim, né? Talvez ele pode ser que esteja lá aprendendo, né? E um espírito dessa inteligência, ele pode estar lá. Mas daqui a um pouco ele se melhora, ele já vem para um planeta de repente como o nosso, volta novamente, ele pode já dar assim, um passo maior do que nós, né? Porque ele, como ele é inteligente, e se ele usar a inteligência dele para o bem, ele dá um passo assim que vai dar tchauzinho para nós, assim, né, de evolução, porque a inteligência, queira ou não, ela é importante. Só que ela é perigosa nesse sentido de eu levar só para o lado intelectivo, né, das coisas. Aí criando a vaidade, muitas vezes, se achando, como dizem, né? Então é um lado perigoso.
Mas se eu saber usar ela com sabedoria, e até porque nós, como somos espíritos ainda imperfeitos, então é difícil nós levar essa inteligência, usar ela, né, extremamente para o bem, né? Por isso que é mais complicado. Muitos vêm com missão, a gente vê na liderança, na política e tudo, né, para conduzir os homens, né, para um bom caminho, mas muitos deles eles erram, eles acabam falindo, porque quando eles se deparam com toda aquela riqueza nas mãos, aquele poder e aquela inteligência, eles acabam, né, se desviando da rota, né? Então é muito fácil a caída desses espíritos, no caso, né? Mas ele também comentou lá, voltando nessa questão, que tudo que aconteceu ele não agiu sozinho, né? Que às vezes a gente culpa, né? Ah, tal pessoa fez tal coisa. No caso dele, ele teve uma liderança, mas ele não agiu sozinho. Muita gente que joga o desculpismo, né? Não, vou fazer isso porque tal pessoa faz, ou porque sempre faz isso. E a gente comenta às vezes do jeitinho brasileiro, não, mas todo mundo faz isso. E no caso dele, eles até comentam, né? Julgar, que a gente nunca deve julgar nem nada, mas eles ressaltam bem que tudo que ele fez, por pior que tenha sido, ele não fez sozinho. Sempre teve alguém apoiando, e que muitas vezes acontecem outras coisas que a gente acha absurdo, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, mas que teve alguns avanços e teve muita gente que hoje diz, eu sou contra, que defende tortura, que defende miséria, que se tem independente de qualquer coisa, se tem uma posição de ter alguma coisa, tira vantagem de alguém. Então não precisa de uma guerra, às vezes, para tu basta desviar, por exemplo, um dinheiro de uma saúde que ia salvar um monte de gente, é tão ruim quanto, né? A gente cria, como a gente vai dizer, nós criamos um contexto para nossas vidas, né? A gente pode criar das nossas vidas uma guerra interna, né? Um conflito dessas questões de ter esses vícios ainda exacerbados e muitas vezes externar isso, né? Porque todos nós, a gente tem uma organização, nós criamos cidades internas, né? Cada um de nós, a gente tem planos, a gente tem uma organização interna. A gente até comentou, não sei se tu acompanhou na palestra que eu realizei na sexta-feira, não sei se tu chegou a acompanhar, que fala sobre essas organizações, né? Que aí até comenta no versículo que Deus queima as cidades, né? E extermina os homicidas. E aí fala que as cidades, você colocando fogo nas cidades, ou seja, o fogo da purificação. Esse fogo ele vai purificar as nossas organizações internas que nós temos, né? Então, quando a gente cria simbolicamente esses infernos, organizações para o mal dentro de nós, muitas vezes vai vir a hora que vai haver esse fogo da renovação, né? De queimar essas impurezas, esse homem velho, né? Para tornarmos um novo homem. Então é bem interessante esse versículo, que mais ou menos é isso, fala sobre as organizações, né? Que daí a gente pensa, que Deus é esse que vai exterminar os homicídios, vai botar fogo nas cidades, a gente estava comentando, né? Mas na verdade isso tudo, aí diz assim que vai colocar os seus exércitos também para exterminar, botar fogo, ou seja, então os exércitos são as leis de Deus, né? E quem vai nos exterminar, na verdade, quem vai nos purificar são as leis, né? Que estão nas nossas consciências, né? Que a partir do momento que eu começo a praticar as virtudes, né? Cumprir, ter um entendimento, que eu começo a observar as leis, conhecer, né? Sentir no coração e praticar, eu vou começar a me purificar, né? Mesmo claro que eu não vou me tornar, ninguém vai se tornar um anjo agora nessa vida, né? Mas já começar dar o primeiro passo, digamos, né? Começar a ter essa visão de que nós temos que nos renovarmos, né? Nos purificarmos.
para nos purificarmos dessa maldade, porque a maldade, que tudo que diz aqui, a maldade está dentro de nós, né? Dentro das nossas organizações individuais, dentro dos nossos corações, né? Então é isso que nós temos que purificar, né? Posso criar uma polêmica? Uhum. Polêmica. Eu vi uma mensagem da esposa do nosso futuro presidente. Ela é evangélica e ela falou tudo muito bonito, assim, que ela vai ajudar na parte assistencial, que ela se importa com essas pessoas, as pessoas deficientes, um monte de coisa. Mas ela, como evangélica, ela disse que a gente deve temer a Deus. Então, eles ainda têm aquela parte do Moisés lá, das leis mosaicas, que tu deve temer a Deus. A frase que ela usou que eu não gostei foi ela dizer assim: as pessoas só respeitam aquilo que elas têm. Ou seja, ela tem uma visão ainda de um Deus punitivo, né? E que muitas pessoas ainda têm, né? Que trazem dessas igrejas, dessas religiões muito. Mas isso a gente tem que ter um entendimento, respeitando todas as religiões e tudo, né? E as opiniões de todo mundo. A gente tem que ver, analisar ainda que é uma questão evolutiva de cada espírito, né? E a doutrina espírita é uma doutrina nova. Ela vai ser não vai ser a religião do futuro, né, como se diz, mas o futuro das religiões futuramente. Ou seja, não é que vai quebrar, que vai terminar com as outras religiões, mas a doutrina espírita ela veio como um contributo para que a gente possa enxergar, né, ter uma visão além de quebrar esses paradigmas, como a gente estava comentando, esses atavismos do passado que nós espíritos, muitos de nós ainda traz, né? Então olha o que a gente estuda, né? A gente está estudando aqui que Deus é amor, né? Deus é bom, justamente o que a gente está estudando. Não é um Deus punitivo, mas, ou seja, isso é uma questão que muitas religiões ainda colocam as pessoas. E a gente respeita, e é um estágio evolutivo de cada um. A gente não deve condenar, dar risada, respeitar, né? Porque é como a gente estava comentando, são pessoas, a gente não pode comparar uma pessoa que tem uma certa maturidade, já que entende isso aqui, que vai dizer, não, eu não preciso ter prova nenhuma, eu entendo, né? É uma maturidade do espírito, já entende, já estudou, já sabe, já teve várias experiências, né, a esse respeito. Ao contrário de outro espírito que ele muitas vezes não vai aceitar, porque é aquilo que nós estávamos comentando, vai comparar, como é que tu vai ensinar uma cadeira de faculdade, de uma matéria, para uma criança que está no primeiro grau, né? Está na primeira série. Ela não vai entender. Então a gente tem que ter todo um respeito, que é uma evolução, né? Cada um vai chegar no seu tempo, todos um dia vão ter esse entendimento. Hoje a gente vê que a doutrina espírita, adeptos da doutrina espírita são muito poucos ainda, né? Mas como diz Paulo de Tarso, um pouco de fermento levé da massa toda, né? É bem legal isso aí, essa fala que ele diz. Ou seja, então uma pitadinha de bem cobre uma montanha de erros, de pecado, também é outro exemplo, né, que Jesus nos dá. Então tudo vem com o seu tempo, né? Com a sua maturidade, com o seu entendimento, né? E se muitos... Por que muitos espíritas, muitas vezes, o próprio Kardec ele comenta que tem muitos espíritos que eles acabam falindo, né? Eles vêm com essa tarefa, com essa missão com M minúsculo para divulgar a doutrina espírita, muitas vezes eles caem do cavalo, né? Por quê? Porque muitos deles eles agridem as outras religiões. E a gente jamais, como discípulos, assim, a gente deve agredir as outras religiões. A gente deve respeitar. Se nos atacarem, vamos fazer como Jesus nos ensinou, dar a outra face, né? Pagar o mal com o bem. Então respeitar, deixar, porque eles não sabem o que fazem ainda, né? Eles não têm o entendimento que a gente está tendo ainda, né?
e nós estamos aprendendo. Então é uma questão de tempo, né? De tempo. Mas eu fiquei pensando pelo lado de a gente como ser, né? Pessoas, assim, ela falar que a gente só respeita aquilo que a gente teme. É a mesma coisa que tu pensar de repente em pai e mãe. E aí eu tenho um exemplo de um vizinho que eu tive, que o pai e a mãe dele eram extremamente cruéis com ele. Ele apanhava de mangueira, de cabo de vassoura. Isso não fez com que ele respeitasse os pais dele. Ao contrário, ele se revoltava. E aí sim ele fazia das atrocidades, mesmo que ele fosse apanhar. E quando ele apanhava, ele às vezes nem dava um pio, sabe? De tão endurecido que ele se fez, dele ter tamanho sofrimento. Então é pra gente entender, né, que pelo amor tu consegue conquistar, né? Não pelo temor. Isso. Né? Porque a gente tem um instinto animal ainda. Não, quando tu é atacado, né? Tu vai te defender, né? Tu não vai te encolher. Tem o teu instinto, né? Eu falo por esse. Eu entendo, é bem importante a colocação, né? E claro, se, por exemplo, depende e a maturidade espiritual de cada um, se o espírito já tem uma tendência homicida, né? Violenta, muitas vezes se cria já assim, um ambiente assim, e muitas vezes de um Deus punitivo, ele pode se tornar muito mais revoltado, né? E essa tese de um Deus punitivo pode também colocar muitas pessoas a realmente ter medo de Deus, não querer buscar Deus, amar, né? Mas vai ter sempre medo que Deus castiga, porque Deus faz isso, né? Aquilo com a pessoa. Então, por isso que a gente já traz a doutrina espírita, traz para nós quebrar esse paradigma, de nos ensinar, de nos mostrar um caminho que é o único caminho, é o do amor, né? Não há outro caminho. Enquanto nós estivermos no movimento de temer a Deus, de entender que Deus pune, Deus castiga pelos nossos erros, ou seja, então Deus tem a maldade, né? Não era o que nós estávamos estudando aqui? Se Ele pune, se Ele castiga, os erros é porque Ele tem o mal nele. Então a gente nunca vai conseguir compreender Deus, porque nós já pelo menos já estamos dando o primeiro passo, né? Já começar a querer compreender, pelo menos, né, o que seria Deus, né? Que Deus é amor, que Deus é inteligência, que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? E através das leis, né, que estão no universo, que estão nas nossas consciências, né? Ele já nos criou com as leis em latência, todas as leis, né, de amor, justiça e caridade, que é para um dia a gente cumprir em plenitude também isso tudo, né? Posso falar? Pode. O que eu vejo também, assim, dessas igrejas que são mais radicais é que da evolução, né? Então, assim, por exemplo, não que não tenha, mas o que a gente sempre vê, assim, nessas igrejas, assim, evangélicas, alguém que era ligado ao crime, por exemplo, dependente de drogas, ou cometeu, e quando entra nessas igrejas, a pessoa consegue, de certo modo, segurar. Então eu acho que a questão da igreja é o tipo de pessoa que ela trata. Então, por exemplo, como a gente está vivendo uma situação de muito assalto, muito crime bárbaro, então tem crimes assim que tu volta lá para a época lá quase começo de Cristo, o nível de atrocidade e maldade é muito alto. Então eu acho, assim, do ponto de vista, às vezes, que eles têm é que como esse povo, já com as leis nossas, que são falhas, a gente sabe que não tem muito, e eles vêm assim, não, eu vou tentar de um outro jeito, vamos apelar com uma outra religião, que para esses casos tem que ser punitiva, porque o nível de entendimento, de evolução das pessoas, ele é muito baixo. Então se eles não temem a Deus, não temer alguém que está aqui para punir, eles têm que ter um Deus que seja bem punitivo para eles, nesse caso. Porque são pessoas assim que já perderam todos os... Mesmo Deus,
Porque aqui a gente sabe, não, Deus ele é amor, ele é bondade, tudo. Mas a gente sabe que também tem a causa e efeito. Que nessas religiões não tem causa e efeito. Muitas delas a causa e efeito é, você fez algo errado, você paga alguma coisa e você está livre daquilo ali. Essas pessoas que roubam e que matam, elas nunca vão pagar. Elas não chegam nem nessa questão material. Então quando elas entram na religião, eu acho que essa... De volta lá para Moisés, lá era bem bárbara, assim, ó, puxar ali pela... Tinham que ser leis punitivas que Moisés colocou exatamente. naquela época, porque como o povo era muito cruel, rebelde, né, se Moisés falasse que nem Jesus, vocês têm que ser a bondade, ser amor, né? Paz e amor, aquela questão toda de trazer a paz, né? E não a violência, eles iam atropelar Jesus, que não é uma cambada de boi louco, né? E não é verdade, gente? Então, essa colocação que tu colocou, Matheus, foi muito importante, porque, viu, por que é importante Deus punir, por que tem vários tipos de religião, né? Viu? Por quê? Porque cada um vai buscar aquela religião conforme o seu nível evolutivo. E é necessário para muitas dessas religiões ter, como tu comentou, um Deus punitivo, porque se colocar como a doutrina espírita um livre-arbítrio, né, que devemos praticar as virtudes, já que eles têm essas tendências rebeldes, violentas, e muitos deles vão para a igreja por causa disso, eles, não, mas eu não preciso pagar nada, eu tenho um livre-arbítrio, eu vou se eu quiser, não, mas tem que ser, aí ele não vai. Porque eles precisam de uma bengala, eles precisam de uma imposição. Cara, você tem que ir, senão você vai para o inferno, você tem que pagar, isso e aquilo, aquela questão toda, né, dogmática que as igrejas colocam. Então tu tem que seguir esse ritmo aí, senão tu vai, né, tu vai ser punido, Deus vai te castigar, tu quer voltar a sofrer, aquela coisa toda, né? Então muitos espíritos, muitas pessoas precisam dessas religiões, e que são importantes, né? Porque muitas dessas religiões fazem trabalho no bem, né? Sim. Eles fazem trabalho para tirar essas pessoas das drogas, das violências, né? Então todas as religiões, querendo ou não, ela tem o seu lado positivo, né? Fazem o bem também, né? O que tu queria colocar? Eu talvez concorde com isso, porque essas próprias pessoas que provavelmente se viraram para esse tipo de crime, serem criminosos, né? Elas não conhecem o amor, certo? Elas estão afastadas do amor, né? Desde que nasceram, né? O que elas conhecem é a punição e não o amor. Então talvez por isso elas não entendam, né, essa situação de ir pelo amor, né, e sim pela punição. São espíritos, muitos deles são espíritos ainda muitos deles assim que não passaram por muitas experiências também, assim como nós, né? Porque a gente sabe que nós espíritas, a gente não caiu de paraquedas, aqui a gente já começa a ter esse entendimento, porque a gente já tem bastante experiência, né? E a gente pode até dizer que muitos de nós, a gente até nem começou no planeta Terra, sua evolução. Alguns espíritos aqui, reencarnados aqui, muitas vezes eles começaram aqui, mas muitos já vieram de outros planetas, que a gente sabe, e que muitas vezes estavam em período de transição, como agora aqui a gente está, que não aceitaram esse amor, que foram exilados de lá e vieram para cá, né, para aprender, e que um dia pode retornar à sua pátria, né? E aí fala lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, conta, né? Fala sobre os exilados de Capela, né? Da estrela de Capela. Então eram espíritos muito inteligentes, já tinham um bom entendimento da vida, das questões espirituais, mas eram muito rebeldes ainda, né? Muito assim criminosos, não aceitavam o bem, né? O amor, então tiveram que, para não atrapalhar a evolução daquele planeta, então tiveram que sair de lá, né? Assim como muitos de nós aqui, aqueles que também forem rebeldes, não quiserem se melhorar, também vão ser exilados desse planeta. Não é justo, né? Não é justo as pessoas que querem o bem serem prejudicadas por aqueles que não querem, né?
Então essas pessoas vão para outro lugar conforme as suas sintonias, né? As suas vivências, e vão viver com esse tipo de espírito assim como eles. Não com aqueles que querem o bem, já estão em outra sintonia, né? Sintonia voltada para o bem, para o amor, né? É isso, então. Onde a gente parou? No 5? O 5, a gente vai começar o 5. O homem recebeu como herança uma inteligência e com sua ajuda ele pode desviar ou pelo menos atenuar os efeitos dos flagelos naturais. Quanto mais conhecimento se adquire, quanto mais avança em civilização, menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização social sabiamente previdente, ele poderá até mesmo neutralizar as suas consequências, quando eles não puderem ser totalmente evitados. Assim, para esses mesmos flagelos que têm sua utilidade na ordem geral da natureza para o futuro, mas que afligem no presente, Deus deu ao homem, pelas faculdades com que dotou o seu espírito, os meios de paralisar seus efeitos. Tá bom aí, é muito longo. Então aqui o que ele está dizendo aqui? Falou bastante coisa, né? Falou sobre... Então Deus nos dá, a gente recebeu como herança a inteligência, né? E que Deus nos deu para o bem, né? Ou seja, para evitar esses flagelos, né? Muitas vezes, essas calamidades, muitas vezes esses fenômenos até da natureza que está acontecendo e pela nossa própria imprevidência, né? Por a gente não refletir em fazer as coisas certas, muitas vezes, né? De não prejudicar a natureza, porque vai haver consequências disso tudo, né? Que a gente está fazendo. Muitas vezes também essas questões de guerras, também de conflitos, né? Que a gente vê homens inteligentes, mas muitas vezes, como tu tinha comentado, esses líderes muitas vezes sofrem influências também, né? Sim. Sofrem influências, porque eles já têm essa inteligência, esse poder. Então esses espíritos muitas vezes eles vão ali e fomentam essa violência, essa guerra, essa discórdia, né? E aí então cabe a nós, muitos de nós, a gente evitar esse tipo de coisa, né? Esses flagelos, essas guerras aí. Porque tudo isso tem uma consequência, né? Tudo isso tem consequência. Essas atitudes. É assim que ele saneia as regiões insalubres, anula os miasmas pestilentos, fertiliza as terras áridas e toma providências para preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos, tão necessários à purificação da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim que, pouco a pouco, a necessidade fez com ele criasse as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do planeta e aumenta a soma do seu bem-estar. Como o homem tem que progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, de todas as faculdades físicas e morais, incitando-o à procura aos meios de preservar deles. Se ele não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria a buscar do melhor. Ele se entorpeceria com a inatividade de seu espírito, não inventaria nada, não descobriria nada. A dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Viu só? É bem que comentou, né, da inteligência, ele comenta das melhorias, né, e se a gente parar para refletir um pouco, por pior que seja o mundo que nós estamos vivendo, ele já é muito melhor do que anos atrás, né,
Então, por exemplo, teve várias doenças já que agora tem cura. Antes, por exemplo, a pessoa pegava uma tuberculose e morria. Pegava qualquer friagem e já não tinha. Né? E Deus vai dando essas inteligências até foi na classe dos espíritos que a gente comentou, né? Que uns vêm para a parte do bem, outros vêm para a parte mais intelectual, né? E essa renovação vai de acordo com a missão, né? Olha, ele até comentou das moradias, então, se parar para pensar, na nossa região aqui, alguns tempos atrás, era o que? Era campo, né? Um exemplo mais simples aqui já tem asfaltado, já tem água, tem luz. Então tudo vai crescendo, né? Vai crescendo. Tudo vai evoluindo, vai vindo outros espíritos também mais inteligentes, né? Vai trazendo novas tecnologias. Até para te ter uma ideia, mais ou menos aí, sei lá, 15 anos atrás eu não tinha essa tecnologia, não tinha esse celular, eu nem sabia o que era computador, né? Há 15, 20 anos atrás aí. Sim. Agora olha a bênção da internet, né? E que claro que é uma ferramenta muito útil, que a gente utiliza, né? E dá para utilizá-la para o bem, né? Para boas coisas, mas muitas pessoas infelizmente usam para o mal também, né? Usam para fazer coisas erradas, né? E aí então entra a questão aquela, muitos espíritos inteligentes, mas que muitas vezes falta a moral e são influenciados muitas vezes por outros líderes, outras cabeças, né? E que induzem eles, no caso, a usar essa inteligência, muitas vezes da parte científica, para desenvolver projetos para o mal, né? Sim. Ou seja, para destruições em massa, né? Armas químicas, né? E aí então fazem muitas coisas ainda voltadas para o mal, né? E tudo isso poderia ser usado para um bem bem grande, né? Que nem até as moradias, tudo vai evoluindo, vai se aperfeiçoando, né? Vamos dizer, daqui uns anos, aí, quem sabe, a gente já vê um próximo passo, nosso progresso é a gente já ter acúmulo de água, né? Cisternas, a água da chuva, né? Para economizar a água, usar também a energia solar, né? Energia solar, olha só, tu não precisarem mais da energia elétrica, né? Não vai ter esse consumo de energia elétrica, vai ser solar. Os carros ter outros tipos de alternativa de combustível, não só gasolina, petróleo, né, que polui o ambiente, mas ter outro. E já tem projetos, mas o que acontece? Por que esses projetos não vêm à tona? Né? Por que será? Muito interesse. Né? Por causa do poder, né? Do dinheiro, que aí eles vão perder muito, né? Com isso tudo. Então, ou seja, eles não veem o bem de uma humanidade coletiva, todo mundo vivendo com equilíbrio, com qualidade, com saúde, né? Uma vida digna para todos. Eles veem assim, não, eu quero ver o meu lado, né? Eu quero que os meus tenham muito dinheiro lá no exterior e o resto, né? Quer ver uma coisa bem simples, que todo mundo tem direito e que quase ninguém sabe? A pessoa de baixa renda tem direito, por exemplo, a um arquiteto. É? Não sabia dessa. Gratuito. Tu vê só. E poucas pessoas, eu mesmo, às vezes quando tem que fazer alguma coisa, às vezes a gente sempre, né? Então é porque é uma melhoria, né? Da qualidade de vida e tudo. Então tem-se a inteligência, tem tudo, mas daí fere, né, na questão do moral, né? Viu? Então, as tecnologias tem muitas. Tem muita coisa aí que, por exemplo, para questão de tratamento de água, coisa básica, né, para melhoria da qualidade de vida, que não é feito, que não custa muito, mas... Para não poluir mais os rios, né, e tudo, né. Então tem muitas questões de melhoria, mas aqui a gente vê que não tem investimento, a gente não vê ainda, né, os líderes ainda usar os recursos, tudo para uma qualidade melhor de vida ainda. É muito desvio ainda de dinheiro, de verbas, e aí essas questões ficam de lado, né? As questões muitas vezes fundamentais, a gente já vê que a gente já está escasso, né? Ensinos de qualidade, né? Muitas escolas falta até a merenda para as crianças, os hospitais como é que estão, né? Os professores não recebendo salário,
Os hospitais também, né? Salários atrasados, muito deles. Não tem esse investimento, são áreas essenciais, né, da vida, né? Que todo ser humano teria, no caso, direito, né? Direito à saúde pública, direito ao ensino público de qualidade, mas a gente não vê ainda, infelizmente, né? Então a gente vê que a gente vai penar muito por esses caminhos tortuosos ainda, mas como diz aqui, né? Então a inteligência, esses erros nos levam muitas vezes à dor, né? Nós vamos ter que gemer, né? Muitos de nós vamos gemer, nós vamos sofrer, vamos ter que se contorcer de dor para aprender, infelizmente. Porque a gente não usou da inteligência devida para um bom uso, né? E aí então muitas vezes nós vamos ter que gemer, vamos ter que sofrer para aprender, através da dor que a gente deve usar o que a gente tem para o melhor, né? Para o amor, para o bom. Esse é o caminho. Enquanto nós insistimos com as questões materiais, que eu tenho muitos, outros não precisam nada, e que está tudo bom assim, o resto que se dane, vai acontecer o inevitável, vai gerar sempre a dor, o sofrimento, a infelicidade, ao contrário de que eles acham que eles são felizes por ter muito dinheiro e enganar todo mundo, eles acham que são felizes, mas é um ledo engano, né? Um ledo engano, porque vão sofrer. Vão sofrer muito, vão ter que aprender muito, passar pelos caminhos tortuosos para se redimir, né? E para ver assim como a questão do espiritismo, ela não é... Passou um avião. Ela não é só uma questão religiosa, né? Então, por exemplo, se todos estamos no mesmo planeta, eu não sei qual que é a religião predominante no Japão, enfim, mas o que eu vejo assim muito do espiritismo, ele é seriam como suas boas práticas de viver, né? Por que eu falei do Japão? Se tu for para um país que é mais evoluído, tu vê que essas questões que eles aprenderam ali para, né, a inteligência que ele até comentou ali que tem, ela é bem aplicada, claro, tem suas falhas, mas ela é bem aplicada para o bem comum. Então, por exemplo, países que têm muito mais evoluídos, né? Questão econômica, eu acho que também questão de educação. Quando tem uma calamidade, quando tem alguma coisa, em vários países é proibido oficialmente. Então, por exemplo, tem algumas regiões dos Estados Unidos, Canadá, deu um tufão. Os mercados lá, eles são proibidos de subir o preço, porque está acontecendo uma calamidade, né? Então, aqui vai faltar gasolina já R$10, o valor daí. Pra tu ver assim que a religião, o espiritismo é uma fé raciocinada, né? Não depende do nível onde é que tu mora, do nível econômico, mas a gente repara assim que tudo que a gente vai estudando, quanto maior o desenvolvimento humano da pessoa intelectual e conhecimento geral, mas por mais que não esteja na doutrina espírita, se agrupa, né? Então ela, na verdade, ela faz que eu vejo assim, ela faz um resumo de todas elas e diz, o bom seria que todos fizessem isso para ter uma Isso foi bom tu colocar, né? Isso aí, porque para quem não conhece, ainda não sabe, né? Não estudou, não viu, a doutrina espírita ela trabalha num tríplice aspecto, né? Ela trabalha no campo da ciência, filosofia e religião, né? Então os três aspectos, um soma com o outro, né? Eles se juntam, né? Então nessa questão de, que nem lá no Japão, ou países da Europa, ou Estados Unidos, ou seja, eles já são espíritos que já atingiram um certo degrau, uma certa bagagem intelectual, como tu disse, né? Ou seja, então eles se disciplinaram para criar um mundo para eles, ou seja, um país disciplinado, que tenha ordem. Ou seja, eles usaram essa inteligência deles, ou seja, são países civilizados. Eles já são civilizados, né? Nós aqui ainda não somos civilizados. Então a gente está aprendendo a se tornarmos pessoas civilizadas. E o que falta na verdade para eles ainda? Eles são civilizados, eles têm disciplina, tudo no campo intelectual, tudo, né? Se respeitam,
mas o que falta ainda para eles é a moral. E o que falta para toda a nossa humanidade ainda é a moral. Porque o que acontece? Que nem, por exemplo, os Estados Unidos. Eles lá, eles querem viver o mundinho deles, né? Tipo assim, ninguém entra aqui porque nós somos nós aqui e o resto, né? Entendeu? Tanto que ele fez até um muro lá, um Trump lá, para dividir mesmo, para ninguém entrar lá. Tipo assim, eu tenho a minha casa aqui, não, isso aqui é tudo meu, ninguém entra aqui, né? É tudo meu, dos meus, e o resto que se dane, né? Então há ainda o egoísmo, né? Há o orgulho, o orgulho de nação, né? De casta, né? E há o egoísmo ainda também muito grande. Porque um país com essa potência, com essas potências, muitos desses países, eles poderiam usar dessa inteligência, dessa potência para auxiliar aqueles que não estão ainda evoluídos, né? Nesse campo, outros, né? Mas não, eles preferem, não, o meu país aqui é o melhor e o resto, né, azar. E eu já tenho até a bomba atômica, que se alguém incomodar eu já aperto o botão aqui e deu pra bola. Não é assim? E lá no Japão, por exemplo, eles são muito pessoas que têm uma cultura, tudo. A religião lá predominante é a budista, né? Só que acontece que a religião budista foi fundada lá no Oriente, através do Buda, mas hoje mostra muitos não praticam o budismo. Infelizmente não praticam. Ou seja, então a maioria das pessoas do planeta estão voltadas assim para o terra a terra, para a horizontal da vida, né? Então eu penso assim, eu quero trabalhar, ter uma boa profissão, né? Eu ganho meu dinheiro, tenho minha família, cada um por si deu. Claro, todo mundo se respeita, mas não tem aquela fraternidade, aquele amor, né? Já nós brasileiros, por que é considerada a pátria do Evangelho? Ao contrário que muitos dizem, mas como o Brasil é a pátria do Evangelho e coração do mundo? Porque aqui nós somos pessoas que a gente... muitos aí, às vezes a gente passa por pessoas que não conhece. Tudo bem, como é que tá? Então tem aquele calor, tem aquela fraternidade, tem aquele acolhimento. Mesmo nós com todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui no nosso país, né, com tudo que está acontecendo, a gente não está dando abrigo aos venezuelanos. Muitos estão vindo flagelados de lá para cá. Tem muitas pessoas que estão ajudando, dando acolhida, dando trabalho, né? Pessoas que já vieram do Haiti, né? Que a gente vê, tem vários haitianos por aí, né? Agora os venezuelanos. Então como que o Brasil não é a pátria do, né, coração do mundo, a pátria do Evangelho? Ou seja, então o Brasil já está começando essa tarefa de auxiliar os outros. Começou com esses países. Mas vai acontecer que o Brasil ele vai acolher o mundo inteiro futuramente. E o nosso dever é nós levar para essas pessoas que não têm esse entendimento, né, dessa moral cristã, levar para essas pessoas. Porque como diz aqui, né, a dor nos leva a refletir. Né? Olha a vida que eu vivi assim. Claro, eles vão nos trazer contribuições, né, muitas, né, na parte intelectual, na parte científica e tudo mais, de nós nos tornarmos civilizados como eles são. Né? Mas nós vamos retribuir a eles, dando a eles, auxiliando, levando o que Jesus nos ensina. A moral, que é o que falta para eles. Ou seja, para nós falta essa disciplina para viver, né, civilizadamente, adequado, como eles lá vivem, né? E lá em um país, lá como, principalmente os países nórdicos, lá por exemplo, lá a gente já não vê miséria, não tem mendigos lá, não tem esse tipo de coisa. Né? Então eles vão trazer para nós essa inteligência, a cultura dele, e nós vamos contribuir com a parte moral. Né? Então tudo um vai auxiliar o outro. E aqui vai ser um grande coração, né? Um grande coração do mundo. Sempre tem alguma coisa para aprender, né? Os conhecimentos ali que eles passam, né? Principalmente dessa questão mais... Não que não tenha corrupção e nem nada, mas eles são mais rigorosos, né? Nessa questão assim de como manter as relações com os outros, que a gente ainda tem que aprender. Mas em contrapartida, nós é um povo mais acolhedor, né? Bem mais acolhedor. Vê assim, e às vezes a pessoa mais humilde é a que mais acolhe, né?
que às vezes assim, não tem, mas chega alguém em casa, a gente dá um jeito, né? E às vezes a pessoa, não todas, tem muita pessoa que tem dinheiro também que não são todas assim, mas tem gente que tem dinheiro também que ajuda, não dá pra generalizar, né? Mas a gente nota assim, por exemplo, numa casa assim, às vezes mais simples, às vezes a pessoa não tem. Chega mais não, aquela história de colocar mais água no feijão. Né? Você coloca um pouco mais de água, sempre aumenta e dá pra todo mundo. E essa questão aí dos... Eu tava viajando agora, até comentei com o pessoal, né? Eu disse assim, que bom, tomara que esse povo que critica nunca passe por uma situação de guerra, né? Porque também teve lá na Europa, foi indo uma grande, né, fugindo da África e tudo. E claro, você tem que ter um controle, né? Porque senão também vira uma esculhambação. Mas o que teve poucas pessoas aqui, graças a Deus, que reclamaram, né, dos venezuelanos. Mas como é que não ajuda? Mas tu te imagina uma situação de guerra, né? Tu não tem pra onde ir mais. Né? A fome, a miséria que estão passando lá. Fome, exatamente. Aí entra, como a gente comenta, né? O dinheiro já não compra mais nada. Por mais que tu tenha, não vale mais. Mas se a gente parar para analisar, eu disse pra minha esposa, a gente ia pro interior aqui subindo a serra aqui mesmo, a gente indo de carro e vendo aquele, né, viajando e vendo aquelas paisagens, assim, tudo, né, cheio de floresta e coisa. Daí eu comentei com ela, já pensou, olha quanto lugar ainda tem para pessoas ainda, né, se abrigarem, né. Então basta a gente olhar, né, quantos locais ainda tem para habitação, né, de pessoas, de acolher pessoas. É uma questão de desenvolvimento, né? Social, econômico e tudo mais, né? Vai ter mais emprego, vai ter que fazer mais indústria, vai ter que aumentar, né? No caso, né? E aí então tudo é um crescimento. E claro que também não é aquela coisa assim que vamos pensar que, imagina, não, claro, o Brasil não vai suportar o mundo inteiro aqui também, né? Não tem, isso é impossível, né? Mas aí entra outra questão, outro assunto de um outro estudo do Apocalipse, né, que já vem lá do Velho Testamento, que na verdade o que acontece é que poucas pessoas que vão vir de lá, né, porque vai acontecer muitas calamidades, muitos flagelos lá na Europa, nesses outros países, e vai ser poucos sobreviventes, né? E aí então quem que vai acolher esses poucos sobreviventes? Entendeu? Não é assim, a gente pensa assim, mas peraí, como é que vai ficar o Brasil, né? Atulhado de europeu, japonês, tudo que é gente aqui, não vai ter como, né? Imagina, é claro, é muito óbvio, né? Mas a questão não é que vai vir todo mundo pro Brasil. Entendeu? Vai ser poucas pessoas, aqueles que conseguirem sobreviver e que vão vir para cá, né? Então é um outro estudo, né? Não vamos querer aqui dar previsões de nada, ninguém está aqui para, né, dar previsões, nada do futuro, mas é um outro estudo daí que tem que se aprofundar melhor, é outro contexto, né? Mas só já que a gente entrou nessa linha aí, então só para falar um pouco sobre esse coração do mundo, né? O nosso dever, o comprometimento que a gente tem com o mundo, né? Então a gente parou aonde? No 5, tiver no 6 agora. Porém, os males mais numerosos são aqueles que o homem cria por seus próprios vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cobiça e dos seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das enfermidades. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que só têm por objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é preciso para segui-las. A rota é traçada por sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração e aos demais Deus as faz lembrar constantemente por seus messias e profetas.
por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo e melhorá-lo. E nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Se o homem se adaptasse rigorosamente às leis divinas, não há dúvida que evitaria os males mais agudos e que viveria feliz na terra. Se não procede assim, é em razão do seu livre-arbítrio e sofre as consequências disso. É exatamente isso. Falou coisas importantes, né? Ou seja, tudo é... Por que acontecem as guerras que falou ali, né? Por causa do que a gente estava comentando, né? Dos vícios, né? Que muitos de nós temos, o orgulho, o egoísmo, são as maiores chagas da humanidade. A ambição, né? Da sua cobiça, dos excessos em todas as coisas, né? Aí que está a causa das guerras e das calamidades que elas acarretam. Das dissensões, né, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das enfermidades. Então aqui Kardec falou uma coisa que é para os dias de hoje isso aqui, né? Já foi 150 anos, mas hoje... E aqui fala também, então, o que acontece? Deus, né, através da sua sabedoria, nos colocou as leis, né, no universo, as nossas consequências, as nossas consciências, e a gente vai lembrando as leis através dos seus emissários, né, como diz aqui, dos seus profetas, dos messias, dos apóstolos, né, que trazem essas leis para nos lembrar. Ó, a gente veio aqui para aprender as leis de Deus, né, ser pessoas boas, do bem, mas muitos não aceitam, né? E acabam continuando pelo caminho do mal. Outros aceitam, vão trabalhando, né? Então os convites sempre foram feitos, né? Toda vez que a gente reencarna, tem alguém para nos lembrar, né? Tem que seguir, né? Tem Jesus, vamos seguir os seus ensinamentos. Sempre tem alguém que vem e nos avisa. É impossível alguém dizer assim, não, mas ninguém me avisou nada, eu fui lá, achei que era para passear, para gastar dinheiro. Não é? Sempre tem alguém que acontece é que a gente muitas vezes quer tapar os olhos e os ouvidos, né? Quer passar por cima das leis, fazer de conta que não existe lei nenhuma. Não, a lei quem faz é eu. Né? Eu sou mais eu que vivo, eu que gosto, faço o que eu quiser da vida, né? Só que daí vai sofrer as consequências, né? Vai entrar, pode burlar todas as outras, mas a lei de causa e efeito, essa não tem como enganar, né? Não tem como passar por cima. Aí vai acontecer, né, as dificuldades, né? Vai responder por tudo aquilo que fez. Então as leis são sábias, né? Até, por exemplo, nós, assim, que eu particularmente, assim, quando eu comecei no movimento espírita, eu não ouvia falar, assim, ninguém falava pra mim de lei, sabe? Muitos eles colocavam muito só o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que ler isso aí, tem que fazer palestra em cima disso aí, tem que fazer o Evangelho. Tudo era só o Evangelho segundo o Espiritismo. E que claro que estão as leis ali também de Deus para nos lembrar, né? E que muitas das leis estão implícitas ali, né? Não está colocado ali qual é as leis, né? E aí então, muitos de nós, assim, até eu mesmo desconhecia esse fator assim, das leis, né? Esse fato das leis. Tinha ali, né, o que deveria praticar, os ensinamentos de Jesus, mas não se aprofundava nas leis, né? E aí então depois, com o tempo, daí eu comecei a estudar aquele projeto Espiritizar, que foi bem importante para todos nós. E ali então eles fazem um aprofundamento das leis, né, divinas, né? Fica em cima das leis, as leis implícitas, explícitas, coloca bem a situação das leis, o que cabe a nós fazer, né? E aí então que eu me aprofundei, aí conheci mesmo, assim, acabei conhecendo essas leis, né? E que tem 10 leis ali que estão, né, explícitas ali no Livro dos Espíritos, né? Não me lembro qual é que é a questão. Mas tem muitas outras leis que estão implícitas ali, né? Fazem parte, né? Então vejo a importância, é de suma importância essa questão do estudo das leis, né? De nós conhecer, mas que leis são essas? Eu quero conhecer, eu quero aprender. Eu quero exercitar isso aí. Que a gente vai exercitar
o cumprimento das leis através da prática das virtudes, né? Porque a virtude nos leva ao cumprimento dessas leis, né? E a virtude que Jesus nos trouxe, né? E que estão lá nos livros, todas as virtudes. E aí então é muito importante isso, né? Para a gente sair dessa ignorância do não saber, do não sentir, do não vivenciar e começar então a nos ater realmente que existem essas leis para serem cumpridas. Porque como diz aqui, se todos nós conhecêssemos essas leis em profundidade, então não haveria essas desigualdades, né? Não haveria essas calamidades, essas guerras, essas destruições, né? Essas ambições, como diz aqui. Daí as pessoas iam estar voltadas para a prática, né, das virtudes. Para cumprir, fazer os esforços para o cumprimento das leis de Deus, né? Então é muito importante isso. Eu vejo ali que ele fala ali, né? Deus as faz lembrar constantemente por seus messias e profetas. Eu vejo assim como espíritos iluminados que vêm, mas às vezes é muito mais simples, né? Às vezes é a mãe, é o pai, um amigo, isso, né? Às vezes não é um profeta, não precisa vir alguém assim todo iluminado, olha só, né? Gandhi, não. Às vezes é uma pessoa ali que é o profeta, né? Às vezes a gente comenta assim da nossa missão com M minúsculo, mas às vezes essa missão com M minúsculo é uma grande missão, né? Pode ajudar bastante pessoas, né? Às vezes assim, por exemplo, alguém que está se desviando de alguém, né? Às vezes está se desviando ali do caminho e às vezes essa missão com M minúsculo de vir assim num centro, de reconhecer, é que vai dar toda a diferença, né? Às vezes então, um caminho que tu ia ir, que tu ia penar, ia ficar mais algumas, tu já não, é esse caminho. Exatamente. Então, ou seja, a palavra divina, a lembrança dessas leis, de seguir o caminho das virtudes, tu falou bem, não precisa ser Jesus que tem que vir aqui para me dizer o que eu tenho que fazer. Está escrito já nas obras, né? Mas muitas vezes eu estou ali desligado, vivendo uma vida assim na horizontal, né? Só no terra a terra, não tem uma visão ampliada, né, para as questões espirituais. E às vezes pode vir, assim como tu diz, qualquer um pode vir nos lembrar, né? Dizer, olha meu amigo, esse caminho aí vai te levar à perdição, né? Quem sabe tu não segue por esse caminho que é melhor, tu vai ter uma vida melhor, né? Que tu também vai poder ajudar outras pessoas, né? E acontece muito, como tu disse também, pessoas às vezes que estão à beira do suicídio, Mateus. E que muitas vezes de tu levar uma palavra de consolo, meu amigo, tu tem um potencial, tu é inteligente, tu é capaz, tu é jovem, tu tem condições de ajudar muitas pessoas com a tua inteligência, e aí daqui a pouco tu fazer com que a pessoa mude aquela, né, aquele caminho que ela vem, aquela visão, né, e aí daqui a pouco ela muda de lado. Totalmente, né? Às vezes mesmo sem ser espírita. Sem ser espírita, não importa a religião. Até que a gente comentou, muitos outros têm pessoas que fazem tarefas em outras religiões, que é muito importante, de tirar essas pessoas das drogas, dos vícios, das violências, né, dos roubos, das mortes. Então tudo é importante, né? Então Deus usa muitas vezes, de como tu diz, de simples pessoas, muitas vezes, que não precisa ter um grande conhecimento, mas pessoas que querem o bem das outras, né? Que já tem uma visão ampliada, não precisa ter interesse, mas que já vê e enxerga, meu irmão, né? O irmão, tu tem um potencial, tem uma capacidade, tem que sair dessa, né? Tu tem uma potência, tu pode ajudar mais pessoas, né? Muitos até depois tu veio com uma missão, né? Uma tarefa também religiosa, e muitas vezes a pessoa está desviada do caminho, né? E daí então precisa alguém, e muitas vezes o que acontece? Deus se utiliza, muitas vezes os benfeitores vão se utilizar de alguém como instrumento, por isso que a gente sempre diz que a gente é só um instrumento, né? Os benfeitores vão se utilizar de nós, muitas vezes o anjo de guarda, aquela pessoa fala isso para ela, aquilo vai ser inspirada, né? Para tirar aquela pessoa do lodo, né? Daquela situação de quase morte, né? Do suicídio, muitas vezes, de fazer atitudes extremas, né? E aí então é muito importante a gente poder
auxiliar outras pessoas, né? Às vezes eu vejo assim, que a gente espera muito alguém, né? A gente sempre tem... Eu mesmo. Às vezes a gente tem a desculpa de esperar alguém, né? Vamos, um exemplo bem simples, tem uma palestra, independente do que seja, se tiver um nome grande, vou levar uma palestra lá porque tem tal pessoa. Divaldo Franco vai na Francisco semana que vem. Imagina. Bota aqui, Mas estila até lá no começo. não vai ter nem De grátis. Não vai ter nem cadeira aqui, né? Imagina, né? E às vezes ele pode vir aqui e falar a mesma coisa que a gente está conversando agora aqui, ou uma coisa que a gente deixa conversando com o filho. Às vezes a gente ouve uma coisa que um filho diz, às vezes a gente não entende. E às vezes é esse Messias, né? Ou seja, ele vai falar aquilo que a gente está... o que a gente está falando aqui. Não, eu não estou falando por mim, pelo Eders, ou o Mateus está falando pelo Mateus. Nós estamos falando aqui o que Kardec está dizendo. Ou seja, voltando aquilo que eu sempre digo, que eu gosto daquela... que o nosso irmão lá, o amigo do Chico lá dizia... Como é que eu esqueci o nome dele agora, me fugiu. O Arnaldo Rocha dizia papagaio, né? Nós somos papagaio. Divaldo Franco é papagaio, Haroldo Dutra é papagaio, porque ele vai tirar informações da onde para passar para as pessoas? É dele? Não, né? Vai trazer dos estudos. Então, ou seja, claro, ele é esforçado, ele se aprofundou, ele é inteligente, ele estudou para passar para as pessoas, ele tem bastante informações para ajudar, porque ele buscou, ele não ficou ali dormindo, boa vontade, né? De ajudar, de levar adiante, de divulgar a doutrina, isso é importante. Mas é como tu diz, não precisa ser porque é fulano de tal, respeitando todos, né? Que são todos importantes, como a gente diz, e divulgadores, que traz bastante estudo para lá, conteúdo, né? Reforço. Mas muitas vezes um outro vai falar ali o que ele está dizendo com palavras muitas vezes simples, erradas, que nem nós, eu falo errado aqui. Daqui a pouco vai vir alguém me criticar na internet, cara, tu não sabe nem falar, né? Tudo bem, eu respeito realmente, eu tenho que aprender mesmo. Mas eu falo daquilo que eu tenho para oferecer, né? Eu sou apenas um instrumento. Então nós vamos procurar facilitar da melhor forma possível, né? O que está aqui, né? Claro que eu vou ter um ponto de vista, por isso que é bom ter mais pessoas. Eu tenho um ponto de vista aqui, tu tem outro, a gente soma tudo, né? Entra num contexto ali. Daí de repente daí vai precisar de repente de, sei lá, meia dúzia, várias pessoas para ter uma inteligência de um Divaldo ali, de um Haroldo, que ele sozinho ele já leva tudo aquilo que meia dúzia ou mais vão dizer, né? Sim. Essa é a diferença, na verdade. Mas o que vai falar ali vai ser coisas que, né, do conteúdo ali que a gente está estudando de uma forma simples e tudo, né? Sem personalismo, não tem grande nome, mas vai procurar levar a informação, né? Vai tentar acalentar aquele coração que está desorientado, que está perdido, que está precisando muitas vezes de uma simples palavra para tirar ele daquele buraco, né? Que ele está vivendo. Não precisa ser um grande homem, né? Para tirar ele do buraco, como tu disse, né? Toda missão é uma missão, né? Toda tarefa é importante, né? Então o horário nos convida. Vamos parar por aqui então no item. A gente parou 7. No item 7. Começar o 7. Depois eu vou anotar aqui para não me perder. Então a gente agradece a participação de todos. Teve algum comentário, alguma participação? Várias pessoas. Então sintam-se todos abraçados, tá? Não vou aqui, não dá tempo para falar o nome de todo mundo. A gente agradece muito pela participação, pela colaboração. E o objetivo principal com a nossa humildade, nossa pequenez, é de divulgar a doutrina, né? Todos os trabalhos são importantes. A gente vê que hoje a gente tem essa ferramenta útil da internet, né? Dos meios das redes sociais. E a gente sabe que tem vários tipos de... Muitas pessoas vão colocar vários tipos de fala lá, de coisas, né? E por que não falar um pouco sobre a doutrina espírita, né? É importante também, né? Dentro do nosso limite, da nossa pobreza espiritual, como a gente diz, né? Mas procurar divulgar da melhor forma possível, né? Então agradecemos a todos. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Então convidamos a todos
Vamos agradecer ao nosso Pai Criador por esta oportunidade concedida a Ele e através dos seus emissários divinos, essa família que é muito grande, essa falange do nosso Pai amoroso, bondoso, que é o nosso Pai Francisco, que rege, que orienta esta família, por ter nos inspirado a todos nós nessa noite, trazendo seus bálsamos de luz, de paz, de entendimento a todos nós, encarnados e desencarnados, a todos que estão vibrando pelo Facebook, que possam também receber as energias amorosas do Pai. E assim, Senhor, então damos por encerrado as nossas atividades doutrinárias desta noite. Uma boa noite e até os próximos encontros. Para encerrar aí para nós. Agora vai apertar.